Capítulo 246. Impossível gerar um poder mágico. O nome Osso Branco pode parecer simples, mas é uma habilidade inata de nível intermediário, uma das habilidades inatas mais renomadas no mundo mágico do Trono Negro. No plano original de Andreu, já era bastante vantajoso para os magos nativos da Aliança Estelar avançarem para o nível mágico, com a maioria deles possuindo cristais inatos de nível inferior. Afinal, o continente luz estelar, seja em termos de concentração de partículas de energia ou recursos, era insuficiente para sustentar seu avanço para o nível mágico com cristais inatos de nível intermediário. Mas a realidade o esbofeteou. As habilidades inatas demonstradas por esses dois magos da Aliança Estelar estavam longe de ser apenas de nível inferior. Eram pelo menos de nível intermediário. Além disso, estavam entre os melhores em cristais inatos de nível intermediário. Caso contrário, seu poder não seria tão formidável. De fato, era assim. Shiliman e Cole construíram precisamente os cristais inatos de nível intermediário. Eles eram até mesmo a versão inferior do metal líquido. Sunan usou o núcleo mágico como modelo original e sintetizou cristais inatos de diferentes níveis, colocando-os na lista de troca para os aprendizes de mago resgatarem. Do nível inferior prata mágica, o nível intermediário prata do fluxo e o nível superior estrela de prata, abrangendo todos os níveis, cada um com diferentes graus de redução de poder. Apesar da lista de troca apresentar muitos cristais inatos, incluindo o Osso Branco do Trono Negro e a Estrela Cadente da Associação da Queda Estelar, a maioria dos aprendizes de mago de terceiro nível escolheu prata mágica e prata do fluxo por reverência e admiração por Sunan. Shiliman e Cole também escolheram um nível intermediário prata do fluxo. Quanto a um nível superior estrela de prata, ninguém o havia escolhido ainda, desencorajado pela altíssima dificuldade de construir um modelo de cristal inato de nível superior. Até mesmo o nível intermediário prata do fluxo estava um nível acima do Osso Branco. De onde a Aliança Estelar tirou seus cristais inatos de nível intermediário. Andreu estava interiormente alarmado. Cristais inatos de nível intermediário eram geralmente bem conhecidos, e os melhores de nível intermediário eram universalmente reconhecidos. Mas, em sua memória, ele nunca tinha visto ou ouvido falar da habilidade inata de nível intermediário antes dele. Será que a Aliança Estelar poderia ter criado um novo modelo de cristal inato de nível intermediário? Andreu achou difícil de acreditar. Mesmo para um mago espiritual verdadeiro, criar um modelo de cristal inato de nível intermediário do zero não era tarefa fácil. O que o alarmava ainda mais era o poder dos dois à sua frente. A essa altura, ele tinha certeza de que esses dois também eram magos de liquidação de primeiro nível como ele. Droga, este é o plano da Terra Desolada Elemental, como ele pode cultivar magos de liquidação de primeira linha, e não apenas um, mas dois. Andreu ficou chocado e enfurecido. O mais alarmante era que esses dois eram completamente diferentes dos magos nativos mais fracos que ele esperava, não apenas possuindo habilidades inatas de nível intermediário, mas também dominando uma ampla gama de magias, nenhuma das quais inferior à sua. Claramente, eram magos que avançaram durante a Era da Terra Desolada Elemental, mas sua força e base não eram menores do que as de uma grande facção de magos. Diante do ataque combinado de dois magos de igual poder, Andreu rapidamente se viu em desvantagem, mal conseguindo se segurar. Nesse momento, Cole recuou repentinamente, a prata em seu corpo desaparecendo como água recuando, restaurando seu tom de pele original. Imediatamente depois, ele girou o pulso e uma ponta de lança negra como breu se materializou em sua palma. Acabou. Cole cerrou os dedos, e uma luz negra como breu irrompeu por entre seus dedos, formando rapidamente uma lança negra de 2 metros de comprimento. Sentindo a energia aterrorizante contida na lança negra, o rosto de Andreu empalideceu. Uma ferramenta mágica. Esse cara realmente tinha uma ferramenta mágica. Quando os magos deixaram o continente da luz estelar, certamente não deixaram nenhuma ferramenta mágica para trás. De onde a Aliança Estelar conseguiu uma ferramenta mágica?
Ele nem tinha uma ferramenta mágica. Espere um momento. Andreu de repente percebeu que a ferramenta mágica parecia assustadoramente semelhante ao trovão negro do Trono Negro. Seria uma ferramenta mágica baseada no trovão negro. Quanto mais olhava, mais sentia que era assustadoramente semelhante, e seu coração se encheu de choque. Qual era a origem da Aliança Estelar? Primeiro, cristais inatos de nível intermediário, e agora uma ferramenta mágica. Como uma organização mágica nativa poderia ter tal base para desenvolver tantos tesouros? Andreu sentiu como se estivesse prestes a enlouquecer. Desde que entrou no continente da luz estelar, cada evento tinha sido mais bizarro que o anterior, desafiando toda a lógica. A sensação inicial de superioridade ao entrar no continente da luz estelar havia desaparecido há muito tempo, substituída por uma profunda sensação de choque e inquietação. Antes que pudesse pensar mais, Cole já havia estendido a mão e arremessado a lança negra para a frente. Acompanhado por um estrondo sônico ensurdecedor, o raio negro rasgou o ar, carregando uma força avassaladora, avançando contra ele. Chocado, Andreu só conseguiu formar camada após camada de escudos ósseos à sua frente, protegendo-se. Bum! O raio negro atingiu o escudo ósseo, destruindo instantaneamente a primeira camada. A segunda e a terceira camadas se seguiram num piscar de olhos, e os múltiplos escudos ósseos criados por Andreu, consumindo uma grande quantidade de energia mental, foram reduzidos a pó. Ele só pôde assistir, impotente, enquanto o raio negro rasgava o céu e atingia seu corpo. Quando o raio negro como breu explodiu repentinamente, as camadas de proteção de partículas de energia, barreira mágica e itens encantados se desintegraram, enviando ondas de dor excruciante por seu corpo. Bum! Lá no alto, parecia que havia um trovão. Quando a luz negra do trovão se dissipou, Andreu já estava inconsciente, caindo no chão. Shima estava preparada, usando a mão mágica para segurar Andreu. Peguei ele. Shima sorriu. Os lábios de Core se curvaram em um sorriso irônico, coletando o raio negro. Assim que a concentração de partículas de energia no continente luz estelar voltasse ao normal, recarregar os artefatos mágicos não seria mais um problema. Após 4 ou 5 dias de uso, eles poderiam ser totalmente recarregados. Peguei esse cara. Os pontos de contribuição são suficientes para trocar por 2 ou 3 anos de uso de alto nível na sala de prática. Prefiro trocar por uma poção de cristal da alma. Enquanto conversavam, suas expressões mudaram repentinamente, virando suas cabeças para ver duas figuras se materializarem no ar, claramente a donzela boneca secreta da Legião dos Magos Caçadores. Vindo da Torre dos Magos da Luz Estelar, Shima deu um leve sorriso, usando a mão mágica para jogar Andreu inconsciente. Entregue para você, leve-o de volta para a zona restrita. No escritório da Torre dos Magos da Luz Estelar, Lee sentou-se atrás da mesa, com os olhos fechados em meditação, até Acho entrar. Então ela abriu os olhos, com o rosto calmo. Como está? Meu senhor, Shima e Core tinham acabado de capturar o Mago do Trono Negro antes da Legião dos Magos Caçadores chegar. Eles já estavam a caminho, entregando-o inconsciente. Lhes deu um leve sorriso. Aqueles dois garotos são bem proativos. Acho sorriu. Shima e Core ascenderam a magos há pouco tempo, então estão cheios de energia, o suficiente para darem o seu melhor. Liz olhou para Acho com um meio sorriso. Não precisa me lembrar, não vou ficar para trás pelos esforços deles, vou creditá-los pela contribuição, e isso será adicionado aos seus pontos de contribuição. Revelado por Liz, Acho riu um pouco timidamente, concordando com a cabeça. Liz então mudou de assunto. E os resultados da investigação? Voltando ao assunto, Acho assumiu uma expressão séria e falou solenemente. De acordo com o Olho da Estrela, no último dia, o continente luz estelar experimentou 14 flutuações de partículas de energia não registradas. 2 atingiram um nível de um aprendiz de mago de segundo nível, 8 atingiram um nível de um aprendiz de mago de terceiro nível e apenas 4 atingiram um nível de um mago de primeiro nível. Já enviei o mago responsável pelas flutuações de partículas de energia para as estátuas mágicas próximas.
A legião de magos caçadores também está a caminho e, com as matrizes de teletransporte, deve chegar em breve. Lisa sentiu, satisfeita. O julgamento do olho da estrela sobre o nível de poder do alvo é inteiramente baseado na intensidade das flutuações de partículas de energia e não reflete necessariamente a verdadeira força do alvo. Por exemplo, se um mago conjurar apenas magias de nível 0, a intensidade das flutuações das partículas de energia pode atingir apenas o nível de um aprendiz de mago de segundo nível e, no monitoramento do olho da estrela, atenderia apenas aos padrões de um aprendiz de mago de segundo nível. No entanto, isso não importa. Com o poder da Aliança Estelar hoje, sem falar em uma dúzia de magos de primeiro nível, até mesmo 100 seriam esmagados pela Aliança Estelar. Cidade Aurora. Esta já foi a capital do antigo Império Aurora. Após a conquista do Império Aurora pelo Império Radiante, a Cidade Aurora foi incorporada ao território imperial. 700 anos depois, todos os vestígios do Império Aurora foram quase apagados desta cidade, e os moradores conheciam apenas o Império Radiante, orgulhando-se de sua cidadania imperial. Antes uma cidade movimentada e pacífica, agora irrompeu em uma batalha feroz. De um lado, um grupo de enormes criaturas esqueléticas, semelhantes a humanos, envoltas em um pano vermelho sujo, expondo apenas seus braços de osso pálido, com membros anormalmente grandes e poderosos. Seus dedos eram afiados como garras, capazes de se estender livremente e até mesmo perfurar os corpos dos inimigos por até 7 ou 8 metros sem parar. Infelizmente, seus oponentes eram os inflexíveis golems de aço, até mesmo golems de adamantio. Garras de osso afiadas e letais só conseguiam deixar um corte superficial em golems de aço. Se fossem golems de adamantio, nem mesmo um arranhão sobraria. Na rua larga transformada em campo de batalha, Milton observava a carnificina abaixo, com a testa franzida. A Legião Garra de Osso do Trono Sombrio era renomada em todo o multiverso, conquistando incontáveis planos. Nesta invasão do continente Luz Estelar, ele usou os selos secretos para carregar 200 garras de osso, acreditando que elas suprimiriam qualquer nação. Inesperadamente, apenas a defesa de uma cidade foi suficiente para desafiar sua Legião Garra de Osso. Então, aqueles 200 golems de aço estão ótimos, mas aqueles 7 golems de adamantio estão claramente encantados e presos à magia. Nem mesmo um aprendiz de mago de terceiro nível conseguiria forjá-los, muito menos um mago completo. O continente Luz Estelar produziu um mago completo. Milton achou difícil de acreditar. Ele sabia muito bem o quão hostil era o ambiente do continente Luz Estelar. Mesmo com a concentração de partículas de energia aumentando nos últimos séculos, ainda não era suficiente para sustentar o surgimento de magos. Afinal, o continente Luz Estelar sofria de extrema escassez de recursos. No entanto, os fatos diante de seus olhos lhe diziam que isso estava de fato acontecendo. Milton imediatamente percebeu que algo inesperado poderia ter ocorrido no continente Luz Estelar. Ele pretendia encontrar um nobre lorde para investigar a situação, mas antes que pudesse agir, um grupo de construtos mágicos o cercou ao entrar na cidade. Mais construtos mágicos ainda chegavam, e Milton podia ver do céu uma densa onda de construtos sombrios, acompanhados por numerosos cavaleiros humanos montados em leopardos negros, em sua direção, alguns dos quais montados em leopardos negros. Com a visão aguçada de Milton, ele reconheceu instantaneamente que os leopardos negros eram marionetes. No entanto, o que o surpreendeu ainda mais foram os brilhantes padrões prateados adornando os cavaleiros humanos. Runas mágicas. Os olhos de Milton se contraíram levemente. Somente uma poderosa facção de magos com vastos recursos equiparia seus cavaleiros com runas mágicas. Poderia uma facção de magos ter surgido no continente Luz Estelar? Esse pensamento fez Milton balançar a cabeça em descrença. O solo do continente Luz Estelar não poderia suportar o surgimento de uma facção de magos. Uma facção de magos surgindo de um deserto elemental. Isso é pura bobagem. Milton balançou a cabeça para clarear os pensamentos e estreitou os olhos.
Preciso lidar rapidamente com essas construções mágicas e capturar o nobre lorde desta cidade para interrogá-lo. Estou começando a me perguntar o que aconteceu neste continente ao longo do último milênio. Apesar da força inesperada das forças da cidade brilhante, Milton não estava preocupado. Apenas marionetes de nível lendário e cavaleiros humanos, mesmo que fossem dezenas de milhares, não significavam nada para ele. No entanto, quando Milton estava prestes a agir, ele desapareceu repentinamente de seu lugar, reaparecendo a 100 metros de distância. Levantando a mão, o anel em seu indicador brilhou, e dezenas de espinhos de osso pálidos e afiados se formaram no ar, disparando como flechas, atingindo o local que ele acabara de ocupar. Baque. 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 O vazio, embora aparentemente vazio, ressoou como se os espinhos de osso tivessem atingido um objeto invisível, produzindo uma série de sons abafados. O ar se distorceu e uma figura emergiu lentamente. Espinhos atingiram uma figura alta, envolta em um longo manto, com feições requintadas. Seu corpo estava envolto em um campo de força invisível. Mago. A expressão de Milton escureceu, não esperando encontrar o mago tão cedo. Seria este o criador daqueles construtos mágicos infundidos com ouro? Quem é você? Milton perguntou severamente, com a intenção de extrair informações. No entanto, a garota apenas o olhou friamente e atacou sem dizer uma palavra. Um fluido metálico prateado e cintilante rompeu dela, formando numerosos cones prateados que avançaram em direção a Milton. Milton sorriu friamente. Ele usou seu talento. Ossos pálidos rapidamente formou uma concha óssea gigante ao seu redor, protegendo os cones prateados. Baque. 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 Os cones prateados afiados criaram crateras do tamanho de punhos na concha óssea, mas os ossos se regeneraram rapidamente para preencher os buracos. As sobrancelhas de Milton se ergueram, com um toque de desprezo nos olhos. Um mago indígena, mais fraco que um mago comum, com habilidades que nem chegam ao nível de um novato. Com uma risada fria, Milton saltou para a frente, aparecendo instantaneamente ao lado da garota, formando uma boca gigante de osso com dentes afiados, atacando. A garota desviou, mas foi mordida no ombro esquerdo, e todo o seu braço desapareceu. Milton sorriu satisfeito, mas então o encarou em choque, com os olhos fixos no líquido prateado que fluía de seu braço ferido. Orish Silver. Você não é humano. O rosto de Milton empalideceu. Ele nunca esperava encarar uma marionete. Esta é uma marionete de nível de mago. As costas de Milton gelaram. Embora uma única marionete de nível mago não representasse uma ameaça, as implicações eram alarmantes. Somente um mago de segundo nível poderia criar uma marionete de nível mago. O ambiente do continente Luz Estelar não suportava um mago de segundo nível. Mas a marionete de nível mago diante dele era inegável. Mais importante ainda, se ela consegue criar marionetes de nível mago, pode haver mais no continente Luz Estelar. Como se para confirmar a suspeita de Milton, uma casa abaixo ruiu, liberando um enxame de tentáculos negros carregando violentas ondas de energia em direção a Milton. Em um instante, o gigante de ossos foi submerso por incontáveis tentáculos negros. Capítulo 247. O primeiro dia da aniquilação total. Bum. 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 Os sons surdos e estrondosos dos golpes ecoavam pelo ar, ocasionalmente misturados aos sons nítidos de ossos quebrados. Sob os golpes densos dos tentáculos escuros, a armadura óssea de Milton rapidamente se desfez e se estilhaçou, transformando-se em fragmentos de osso que se espalharam em todas as direções. A velocidade de regeneração da armadura óssea não conseguia acompanhar a velocidade de estilhaçamento. Em apenas algumas respirações, a armadura óssea, antes espessa, já havia se transformado em uma bagunça despedaçada, e era possível ver a forma de Milton através das rachaduras densas. Droga! O choque e a raiva de Milton se misturaram, e ele soltou um rugido feroz. A armadura óssea restante de repente se estilhaçou, transformando-se em incontáveis fragmentos que dispararam em todas as direções.
Esses fragmentos de osso pareciam conter alguma energia corrosiva e, ao atingir os tentáculos de metal duro, criaram amassados. Com os golpes acumulados, os tentáculos escuros ao redor rapidamente se transformaram em peneiras, e muitos foram quebrados diretamente. Chiado. 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 Os tentáculos se contraíram rapidamente. Milton finalmente teve a chance de recuperar o fôlego e só então viu a forma do atacante. Eram 4 enormes mestres de marionetes, seus corpos de metal escuro brilhando com um brilho frio e de tirar o fôlego à luz do sol. Mestre de marionetes. Como o boneco característico da guilda Starfall poderia estar aqui? Reconhecendo as origens dos bonecos, Milton não pôde deixar de ficar chocado. A guilda Starfall deveria ter sido destruída por conflitos internos 2000 anos atrás, e todo o seu conhecimento e herança deveriam ter desaparecido com a cidade da Estrela Cadente. Como ainda poderiam existir mestres de marionetes? No entanto, não havia tempo para Milton pensar. A garota secreta rapidamente atacou novamente. Os mestres de marionetes de 4 cabeças também emergiram da casa, os tentáculos crescendo novamente, suas superfícies brilhando com o brilho mágico de 6 cores. Ao ver isso, o coração de Milton afundou no fundo do vale. 5 mestres de marionetes de alto nível, mesmo que apenas 2 viessem, não eram oponentes. A Torre do Mago, ao lado da Lagoa Elemental. Sunan sentou-se no chão, segurando um núcleo de cristal elemental, absorvendo a energia divina contida nele. Após um tempo indeterminado, ele abriu os olhos lentamente, soltou um longo suspiro e seus olhos se encheram de alegria. Finalmente rompido. Demorou quase 3 séculos, mas ele finalmente rompeu para o estágio de cristalização. Naquele momento, nas profundezas de seu mar de consciência, o segundo cristal inato estava cercado por energia mental condensada em grãos, como um cinturão de estrelas, fluindo lentamente, magnífica e bela. Minha energia mental aumentou significativamente. O rosto de Sunan exibia um sorriso satisfeito. Com isso, a gema de impressão e as ferramentas do mago poderiam ser sintetizadas e aprimoradas. Especialização inata e capacidade mental também poderiam continuar a ser sintetizadas e aprimoradas, ou a terceira runa mental poderia ser esculpida. No entanto, isso era secundário. O mais importante era avançar para o segundo estágio de cristalização. Em seguida, posso construir o terceiro modelo de cristal inato. Os olhos de Sunan brilharam de entusiasmo. Para a terceira habilidade inata, ele vinha planejando e projetando há muito tempo uma habilidade inata de ataque final. Ao longo dos últimos séculos, ele vinha pesquisando os modelos de cristal inato correspondentes. Depois de mais de 500 anos, o novo modelo de cristal inato foi concluído. Foi derivado do modelo de cristal inato superior da guilda Starfall, Estrela Cadente, que era um modelo original, e com base nisso, ele adicionou inspiração de outros modelos de cristal inato e itens mágicos. Levou mais de 500 anos para projetá-lo. Embora os efeitos específicos só fossem conhecidos após a construção bem-sucedida, Sunan tinha certeza de que essa habilidade inata não o decepcionaria. Ele o batizou de Chuva de Estrela Cadente. Como um modelo de cristal supernato, Chuva de Estrela Cadente era mais complexo do que metal líquido e zonas absolutamente proibidas. No entanto, com agentes de construção suficientes, Sunan estimou que não levaria mais de 2 anos para construir o modelo de cristal inato. A chave ainda era a etapa final do preenchimento de energia mental. Para preencher a energia mental necessária para o terceiro cristal inato, seria muito mais do que os 2 anteriores. Mesmo com a atual concentração de energia de partículas do continente luz estelar restaurada e os grandes buffs de reserva elemental, Sunan estimou que levaria pelo menos 400 a 500 anos. No entanto, assim que o bloqueio dimensional for removido, poderei trocar recursos com outras forças mágicas e talvez encontrar itens para acelerar o preenchimento de energia mental, economizando assim esse longo tempo. Sunan sentiu-se um tanto animado. Após se recuperar da alegria de romper, respirou fundo e se preparou para começar a construir o modelo de cristal inato.
Mas então, de repente, congelou. Quando ele reapareceu, ele já estava em seu escritório, seu olhar pousando na figura de Lizzie atrás da mesa. Qual é a pressa em me encontrar? Lizzie não respondeu, mas lançou alguns olhares avaliadores para Sun-An, com um leve sorriso no rosto. Você conseguiu o avanço. Exatamente. Sun-An assentiu. Recebi sua mensagem logo após o avanço. Parabéns. Lizzie não ficou muito surpresa. Ela havia destruído e remodelado sua compreensão do cultivo muitas vezes em Sun-An. Para ela, o avanço de Sun-An parecia quase inevitável. Recompondo-se, Lizzie começou a falar. Os magos do Trono Negro chegaram. Os olhos de Sun-An se estreitaram. Quantos? De acordo com o olho das estrelas, existem 14 assinaturas de energia. A Legião dos Caçadores já foi enviada para capturá-los, e devemos ter a confirmação em breve. Assim que ela terminou de falar, Atio entrou do lado de fora. Professor, Lord Starfall. Atio curvou-se para os dois. Lizzie perguntou, já temos a confirmação? Sim. A expressão de Atio era de entusiasmo. De acordo com a Legião dos Caçadores, 11 das 14 assinaturas de energia pertencem aos magos do Trono Negro, e os 3 restantes são aprendizes de terceiro nível não registrados. Contando com o que capturamos antes, são 12 magos, certo? Os olhos de Sun-An piscaram. E quanto aos níveis de força deles? Todos são de primeiro nível, sendo o mais alto um mago cristalizado de primeiro nível. O coração de Sun-An se acalmou, os números e a força correspondiam à sua memória, inalterados. Lizzie sorriu com uma expressão relaxada. O Trono Negro provavelmente não esperava encontrar tal monstro no continente Luz Estelar, então subestimaram a dificuldade de conquistar o continente Luz Estelar, daí a pequena força. Sun-An sorriu, mas não disse nada. Na verdade, a formação de 12 magos de primeiro nível era suficiente para conquistar um plano mais fraco. Recém-recuperado do deserto elemental, o continente Luz Estelar era considerado um plano mais fraco aos olhos do Trono Negro, então seus arranjos não estavam errados. Não relaxem muito. Esta é apenas a primeira onda. Os verdadeiramente formidáveis ainda estão por vir. Lizzie franziu a testa. Será que são magos de segundo nível? Não só isso. Sun-An sorriu e se virou para Atio. E os outros? Todos foram capturados pela Legião dos Caçadores e estão atualmente detidos na Zona Restrita. Vamos ver. Zona Restrita. Na silenciosa e sombria cela de detenção, Andreva estava sentado no chão, com o rosto pálido e derrotado. Esta cela foi projetada especificamente para aprisionar magos, com encantamentos no chão, nas paredes, e teto para selar o poder espiritual e enfraquecer a força física. Além disso, ele foi acorrentado com algemas anti-magia. Seu mar mental estava completamente silencioso, incapaz de reunir qualquer força. Ele mal tinha a força de um cavaleiro, quanto mais lidar com os guardas pesados lá fora. Não conseguia nem se libertar da cela reforçada. Andreva ainda estava em choque. Ele pensara que aquela invasão seria uma vitória fácil. Quem imaginara que haveria magos, e não apenas um? Isso o pegou de surpresa. Aqueles 2 devem ser membros de alto escalão da Aliança Estelar. Andreva se lembrou dos 2 magos que o derrotaram. Seja um cristal de talento de nível médio ou um artefato de mago, tais coisas eram raras no mundo bruxo. Em uma facção menor de magos, apenas os membros principais geralmente os possuíam. Como aqueles 2 tinham cristais de talento de nível médio e artefatos de mago, seu status na Aliança Estelar não podia ser baixo. Pensando nisso, Andreva ficou furioso e frustrado. Ele deveria saber que a Aliança Estelar tinha magos tão formidáveis e não deveria ter se separado de seu companheiro. Felizmente, eles tinham 12 pessoas, incluindo Evan, um mago cristalizado de primeiro nível, formando uma formação poderosa. Eles logo descobririam seu desaparecimento e viriam resgatá-los. Andreva não conseguia acreditar que a Aliança Estelar pudesse resistir a um ataque conjunto de 11 magos. Enquanto refletia, passos pesados ecoaram do corredor lá fora.
Andrev franziu a testa, pensando que poderiam ser os membros da Aliança Estelar vindo interrogá-lo. Com um sorriso irônico no rosto, ergueu os olhos. Mas, ao ver aquilo, seus olhos se arregalaram. Um golem de aço caminhou até a porta da cela, segurando com as mãos as figuras flácidas e claramente feridas. Felizmente, Andrev conhecia essas pessoas. Milton, Wilson, Hargraves, Caspar e até Van, em quem depositara tantas esperanças. O primeiro grupo de magos a entrar no continente Luz Estelar, os outros 11 além dele estavam todos lá. O rosto de Andrev ficou mortalmente pálido, seu peito se encheu de choque e descrença intensos. Ele nunca imaginou que seu grande retorno ao continente Luz Estelar resultaria em um desastre completo no primeiro dia, com todos caindo nas mãos do inimigo. O que estava acontecendo? Por um momento, Andrev sentiu como se estivesse em um sonho bizarro. Clang! O portão de ferro se abriu, e os golems de aço jogaram cada um dos magos do trono negro para dentro da prisão, fechando a porta e saindo lentamente. Os 11 magos já estavam gravemente feridos e enfraquecidos pela matriz mágica e pelas algemas antimagia, seus corpos em um estado lastimável. A queda fez com que sua visão escurecesse, e eles quase não conseguiam recuperar o fôlego. Deitados no chão por um longo tempo, eles se recuperaram gradualmente e lutaram para se levantar. Os 12 se entreolharam, com os rostos confusos, sem saber o que dizer. Depois de um tempo, Evan quebrou o silêncio com uma voz hesitante. Como vocês foram capturados? Milton respondeu com um sorriso amargo. Fui interceptado por um grupo de golems de aço e golems de ouro assim que entrei na cidade. Então, não muito tempo depois, 5 marionetes de nível mago apareceram. Eu não era um oponente, então eles me pegaram. Andrev se assustou. 5 marionetes de nível mago. O que estava acontecendo? No entanto, algo mais chocante estava por vir. Os outros magos também começaram a falar. Eu também fui cercado por 5 marionetes de nível mago logo depois de entrar na cidade. Eu nem entrei na cidade e fui atacado de surpresa por 5 marionetes de nível mago no deserto. Eu tive uma situação pior. As marionetes de nível mago que me atacaram eram 7. Após uma breve troca de farpas, a prisão caiu em um silêncio mortal novamente. A atmosfera estava carregada de tensão em cada centímetro do espaço. O rosto de todos parecia extremamente sombrio. Claramente, eles foram atacados em rápida sucessão. Isso indicava que o inimigo tinha forças suficientes para capturar todos simultaneamente. Cálculos aproximados mostravam que o inimigo despachou quase 60 marionetes de nível mago nesta operação. Era um número impressionante. Também significava que um poder mago qualificado provavelmente havia surgido no continente Luz Estelar. Somente um poder mago poderia ter a capacidade de refinar tantas marionetes de nível mago. O que mais os intrigava era como tal força poderia surgir no continente Luz Estelar, que havia sido um deserto elemental por 1000 anos, tornando extremamente difícil produzir magos formais. Era incompreensível. Do grupo, Andrev foi o mais chocado. Ele inicialmente pensou que a Aliança Estelar tinha apenas alguns magos, mas nunca esperava tantas marionetes de nível mago. Mais crucialmente, a capacidade de produzir tantas marionetes de nível mago indicava que a Aliança Estelar provavelmente tinha um mago de segundo nível. Claramente, seu palpite anterior estava completamente errado, e os 2 magos que o derrotaram não eram os principais escalões da Aliança Estelar, mas provavelmente apenas 2 entre muitos magos. A força da Aliança Estelar era muito maior do que ele imaginava. Aparentemente ciente de que Andrev não havia falado o tempo todo, Eva olhou para ele e perguntou: Andrev, como você foi capturado? Andrev recobrou a razão. Fui cercado e capturado por 2 magos. Com isso, ele de repente se lembrou do relato da boca do Barão Visconde e rapidamente o narrou. Ouvindo, os rostos de todos mudaram em uníssono. Ao contrário de Andrev, todos haviam sido capturados antes de reunir informações suficientes, e sua compreensão do inimigo estava apenas em fase de suposição até agora, percebendo verdadeiramente a existência da Aliança Estelar.
De onde todos os aprendizes de magos e escolas de magia conseguiram tantos recursos? Acho que as inúmeras estrelas foram em grande parte destruídas pela Aliança Estelar. O que aconteceu no continente Luz Estelar neste milênio? A mente de todos estava tomada pelo choque e pela confusão. Naquele momento, o corredor lá fora ecoou de repente com passos. O som era fraco, claramente não eram passos de golems. As expressões de todos mudaram, e eles olharam para cima para ver um homem e uma mulher se aproximando da porta da prisão. Primeiro encontro, magos do Trono Negro. O homem entre eles deu um meio sorriso, seus olhos brilhando com um toque de diversão. Capítulo 248. Como você pode ser mais pobre que nós? Quem é você? O rosto de Even estava sombrio enquanto ele avaliava as duas pessoas à sua frente, com os olhos cheios de suspeita e incerteza. A mulher tinha uma aparência etérea, quase ilusória, claramente não humana, mas mais parecida com o espectro. A aparência de um espectro naquela situação era realmente peculiar. No entanto, o que mais o preocupava era o jovem que falava. O outro lado exalava uma aura profunda, quase insondável, como as profundezas de um oceano, tornando-o difícil de decifrar. Um sentimento semelhante a esse, ele só havia visto em magos de nível superior, aqueles acima do seu. De repente, um lampejo de percepção cruzou a mente de Even, e ele exclamou: "Você é o líder da Aliança Estelar." Assim que essas palavras foram ditas, os outros magos espectros pularam de surpresa, e seus olhares para Sun-An estavam agora cheios de profunda cautela e suspeita. De acordo com as informações fornecidas por Andrew, este mago chamado Sun-An fundou sozinho a Aliança Estelar e a desenvolveu quase sozinho até o seu estado atual. Tal feito, beirando o milagroso, era inédito até mesmo para aqueles que viveram por mais de 1000 anos. Um prisioneiro de um plano selado não tem o direito de questionar. Sun-An não respondeu à pergunta de Even. Por que você não me conta sobre o plano do Trono Negro para esta operação? O rosto de Even escureceu, e ele disse friamente: um mago de um plano selado por 1000 anos não saberia que existem muitas forças de magos no multiverso que são muito mais poderosas do que a sua aliança estelar. Eu lhe aconselho, nosso Trono Negro é muito mais poderoso do que você pode imaginar. Não pense que nos derrotar significa que você venceu. Eu ainda sei algumas coisas. Sun-An sorriu ironicamente, sua voz calma e firme. O Trono Negro é uma das 5 principais forças de magos do multiverso, em desacordo com a Aliança Azul e o Códice da Sabedoria. Há escaramuças constantes, e eles controlam o aglomerado de planos lunares negros. Eles estão atualmente invadindo o aglomerado de planos lunares Cordas, mas o progresso não é tranquilo. Recentemente, um de seus magos espirituais verdadeiros caiu, correto? A cela da prisão estava em silêncio absoluto. Even e os outros tinham expressões como se tivessem visto um fantasma. Se fossem apenas as informações anteriores, poderiam ter sido registradas em algum tomo antigo deixado por um mago. Mas a invasão do aglomerado de planos lunares Cordas pelo Trono Negro começou há 300 anos, quando o continente Luz Estelar ainda estava selado, isolado do mundo exterior. Sun-An não deveria saber dessas coisas. E a queda de um mago espiritual verdadeiro era um evento recente, mantido em segredo pelo Trono Negro, impossível para estranhos saberem. A menos que alguém tenha lhe contado. Even pareceu perceber algo, virando a cabeça de repente para encarar Andrew. Os outros haviam entrado na cela com ele, e apenas Andrew fora detido. Se alguém pudesse ter vazado a informação, seria Andrew. Percebendo o olhar de Even, Andrew primeiro a encarou, depois reagiu rapidamente, dizendo apressadamente: "Eu não disse nada, não, eles nunca me interrogaram." No entanto, os olhares de todos em sua direção estavam cheios de dúvida. Até Lisel não pôde deixar de suspeitar que Sun-An pudesse ter interrogado Andrew secretamente, sem que ela soubesse. Mas, após a suspeita inicial, Even rapidamente se acalmou. A vontade e a alma de um mago eram incrivelmente fortes e resilientes, quase imunes à maioria dos feitiços de hipnose e encantamento. Portanto, a maioria dos métodos de interrogatório eram inúteis contra magos.
Mais importante ainda, magos como eles haviam assinado um pacto com o Trono Negro, impedindo qualquer ação prejudicial a ele. No momento em que vazassem informações, suas almas e corpos seriam aniquilados. Portanto, a Aliança Estelar não poderia ter obtido tal informação de Andu. Mas, se fosse esse o caso, como Sunan sabia tanto sobre os segredos do Trono Negro? Even olhou para Sunan, sentindo que aquele homem estava envolto em uma camada de névoa, tornando-se ainda mais inescrutável. Respirando fundo, Even ajustou sua mentalidade, não mantendo mais o tom altivo de antes, e falou com sinceridade. Já que você conhece o poder do Trono Negro, deve entender que se opor a nós é um beco sem saída. Deixe-me informá-lo. A vanguarda do retorno ao continente Luz Estelar é muito mais do que apenas nossos números. A verdadeira força principal ainda está por vir, e admito que sua aliança estelar tem alguma força, mas ela não é páreo para a força principal. Em vez de trilhar ainda mais o caminho da morte, por que não levar a aliança estelar a jurar lealdade ao Trono Negro? Com suas habilidades, acredito que os lordes certamente o aceitarão e lhe concederão honra adequada. Sunan balançou a cabeça. Não tenho interesse em ser escravo do Trono Negro como você. Chega, Evan. É só uma pequena torre de magos e um mago de segundo nível. Não o suficiente para me fazer temê-los. Enquanto as palavras saíam, os rostos de Evan e dos outros empalideceram, os olhos arregalados de choque. Por que esse cara sabe sobre o Trono Negro e o povo de Leon? Observando as reações do povo do Trono Negro, Sunan se sentiu inquieto. Ele nunca teve a intenção de interrogá-los, sabendo que não daria muito resultado. Ele veio aqui apenas para coletar informações, para verificar as ações do Trono Negro e suas próprias memórias. E a reação de Evan confirmou tudo. Tendo obtido a informação desejada, Sunan perdeu o interesse em investigar mais e se virou para sair. Espere, você. Evan tentou chamar Sunan de volta, mas foi ignorado, observando se afastar pelo corredor. O que está acontecendo aqui? Evan permaneceu sentado, perplexo. Outros compartilhavam expressões semelhantes, seus rostos inexpressivos de descrença, sentindo que não tinham segredos desde o início. Essa sensação de ser completamente controlado pelo outro lado era difícil de aceitar. Saindo da área restrita, Lizzie tinha uma expressão estranha, olhando para Sunan, finalmente incapaz de resistir à pergunta. Como você sabe tantos segredos do Trono Negro? Sunan olhou para ela e disse, através da profecia. Lizzie estava meio convincente, meio duvidosa. Entre os magos, existem aqueles habilidosos em profecia, capazes de prever eventos futuros por meio de feitiços de adivinhação. Mas, em sua impressão, ela nunca tinha visto Sunan usar feitiços de adivinhação, nem ele era um especialista em adivinhação. Além disso, as informações obtidas por meio da profecia eram frequentemente vagas e misteriosas. Assim como Sunan, até mesmo a força principal da equipe de vanguarda, incluindo a Torre dos Magos e os magos de segundo nível, pareciam saber, o que não se encaixava no perfil de adivinhação. Depois de muito pensar, Lizzie perguntou sobre os 12 magos, hesitante, vocês procuraram o que eles carregavam? Sunan não respondeu, contra-questionando. Procuraram, mas além de 100 pedras mágicas e alguns materiais raros, não havia nada de valor, nem mesmo uma garrafa de poção, muito menos impressionante do que nossos magos da Aliança Estelar. Sunan não se surpreendeu, sorrindo. O sistema do Trono Negro é único, mesmo os magos de primeiro nível são em sua maioria explorados, mais pobres do que alguns magos de segundo ou terceiro nível. Não encontrar nada de valor é normal. Pensando por um momento, Sunan disse, esses caras assinaram contratos com o Trono Negro. Interrogar não vai dar muito resultado, e eles não vão se render. É melhor matá-los e extrair suas almas, pelo menos criar cristais de alma. Lidando com inimigos, Sunan era implacável. 12 almas de magos de primeira linha seriam suficientes para criar vários cristais de alma lendários. Lizzie respondeu e perguntou, quando a equipe de vanguarda do Trono Negro chegará? Sunan ponderou, não tão cedo.
A Torre dos Magos precisa se preparar bastante antes de chegar ao continente Luz Estelar, pelo menos de 3 a 4 meses. E a tentativa da Torre dos Magos de romper a barreira dimensional causará um grande impacto, com certeza monitorada pelo olho das estrelas. Fiquem de olho. Lizzie assentiu. Após a conversa formal, as duas começaram a conversar casualmente. Ao capturar os magos do Trono Negro, Shima e Cole estavam perto de um alvo e assumiram a liderança. Coincidência? Ou eles estavam envolvidos deliberadamente, planejando ganhar algo? Quem sabe? Mas por causa disso, há reclamações de magos da Aliança Estelar sobre o motivo de não se juntarem à luta contra o Trono Negro. O número atual de magos da Aliança Estelar ainda é muito pequeno, e cada um deles é difícil de encontrar. É melhor deixar essas batalhas para o corpo de caçadores, não quero que os magos da Aliança Estelar sofram baixas. Sunan concordou, mas por um motivo. Outro motivo era evitar sacrificar recursos valiosos. Se um mago morre, significa um a menos para coletar cristais elementais. Isso é, sem dúvida, uma perda enorme. Em comparação, um mago pode ser refeito se um fantoche morrer, custando, no máximo, alguns recursos adicionais. Ele havia formado o corpo de caçadores de bruxas com essa mesma consideração em mente. Sem minhas ordens, nenhum mago deve se envolver em combate sem permissão. Após instruir Liz a transmitir seu comando, Sunan saiu e retornou à piscina elemental no topo da Torre dos Magos para continuar a construir seu modelo de cristal de talento. Embora um novo grupo de inimigos chegasse em poucos meses, ele não estava nem um pouco preocupado. Seja uma pequena Torre dos Magos ou um mago de nível 2, as soluções não eram difíceis. O que realmente exigia a atenção era a remoção completa do selo dimensional e a subsequente ofensiva do Trono Negro, até que a Aliança Estelar reunisse escudos defensivos suficientes. Quanto à vanguarda, uma vez concluída a Torre dos Magos da Luz Estelar e Sunan ascendido ao nível 2, a ameaça que representavam para ele havia despencado. Caminhando pelo longo corredor da área de armazenamento, Shiman de repente ouviu alguém chamando por trás. Virando-se, viu Kozami. Mestre Kozami. Kozami se aproximou, acenando com a mão, e disse: somos todos magos, nossos status são iguais, não há necessidade de adicionar o sufixo mestre. Shiman sorriu levemente, sem se demorar no assunto, e perguntou: o que o traz aqui? Você ouviu dizer que se envolveu com os magos do Trono Negro? Kozami perguntou com interesse. De fato. Shiman não se escondeu. Como foi? O rosto de Kozami demonstrava curiosidade. Quão fortes são os magos do Trono Negro? Shiman ponderou por um momento e disse: honestamente, eles são mais fracos do que eu imaginava. Mais fracos? Sim, eles não têm técnicas de hipermagia, ferramentas de magia, gemas gravadas ou qualquer outro equipamento poderoso. Somente a habilidade de talento osso branco é um tanto decente. Pelo que você disse, os métodos dos magos do Trono Negro são ainda inferiores aos da Aliança Estelar. De fato, acabei de falar com Adriel. Ela disse que, entre os 12 magos, nenhum possuía espólios valiosos, apenas algumas pedras mágicas e materiais raros que valiam alguma coisa. A expressão de Shiman era um tanto reflexiva. Honestamente, ao saber da existência do Trono Negro, ele sempre o receou profundamente. Afinal, o Trono Negro era uma força mágica em larga escala no multiverso, superando em muito o continente Luz Estelar em termos de ambiente de cultivo e herança. Shiman não disse isso em voz alta, mas, no fundo, sentia-se como um soldado de aldeia enfrentando as tropas de elite de uma grande cidade. Quem imaginaria que, ao realmente encontrar os magos do Trono Negro, não seria nada disso? Como um mago líquido de nível 1, a força do oponente não superava a dele, seus trunfos não eram maiores que os dele, e eles não possuíam nem mesmo as ferramentas mágicas mais básicas, a ponto de serem facilmente derrotados por Cole com o escudo negro. Este resultado o surpreendeu profundamente, destruindo a aura grandiosa e misteriosa das grandes forças mágicas em seu coração.
Shi-Man chegou a sentir que os 12 magos do Trono Negro não estavam tão bem equipados quanto os fantoches secretos da Aliança Estelar. Pelo menos, os fantoches secretos possuíam gemas gravadas e os anéis limitadores de nível microluz e anéis de catástrofe extremamente reforçados. Ao ouvir as palavras de Shi-Man, Quan Zhang ficou momentaneamente sem palavras. Ele também já havia se preocupado com o Trono Negro antes. Ao saber da invasão do continente Luz Estelar pelos magos do Trono Negro, ele ficou profundamente preocupado. Quem diria que logo depois, ele receberia a notícia de que todos os 12 invasores foram capturados, deixando-o atordoado por um longo tempo. Só depois de descobrir que Shi-Man havia se envolvido com os inimigos, ele correu para investigar. Parece que os magos lá fora não são tão formidáveis quanto imaginávamos, suspirou Kozami. Shi-Man sorriu e disse: Adriel disse que, embora as grandes forças de magos possuam mais recursos, o número de magos também é alto. Divididos, cada mago recebe menos recursos, então a competição é excepcionalmente acirrada. Ao contrário, em nossa aliança estelar, o número de magos é pequeno e os professores fornecem recursos abundantes. Não precisamos competir. Só precisamos completar tarefas para ganhar pontos de contribuição e trocar por recursos. Não há competição entre nós, apenas cumpram suas tarefas. Mas, uma vez que o número de magos da Aliança Estelar aumente, o tratamento não será tão bom. Quan Zhang riu e disse: Então parece que ainda estamos colhendo os benefícios de uma força incipiente. De fato, isso não está errado. Os dois trocaram olhares, ambos exibindo um sorriso que dispensava palavras. Capítulo 249. Poder sem precedentes. Acima do domínio sudeste do continente Luz Estelar, o vazio se retorceu repentinamente, como se uma garra intangível tivesse rasgado o céu, abrindo uma enorme fissura no ar. A fissura se alargou lentamente em ambos os lados, e uma imponente torre mágica pareceu voar rapidamente para fora dela. A enorme torre era escura e sombria, assemelhando-se a uma torre feita de pedra obsidiana, brilhando com uma luz fria e sinistra. De cada lado, duas estruturas se ramificavam como torres de flechas e canhões, complementando a torre principal reta. De longe, parecia uma garra negra e afiada, emanando uma aura arrepiante e sinistra. Após uma dúzia de respirações, a torre mágica se separou completamente da fissura e pairou no céu. A fissura então desapareceu gradualmente. Zumbido. Uma onda intangível de energia se espalhou da torre mágica, envolvendo rapidamente um raio de várias dezenas de quilômetros em todas as direções. Ao mesmo tempo, uma voz fria e monótona ecoou do topo da Torre dos Magos. Ativando o campo de detecção, varrendo um raio de 30 quilômetros. Medindo a concentração de partículas de energia. Detectando auras mágicas. Analisando o ambiente material. Varredura concluída. Conforme a voz se dissipava, um mapa holográfico 3D apareceu no ar, com um texto densamente compactado marcado nele. Leon examinou rapidamente o texto, com a expressão ligeiramente endurecida. Nada mal, a concentração de partículas de energia no continente Luz Estelar está quase de volta aos níveis de 2 milênios atrás. Atrás de Leon, dois outros magos estavam de pé. O da esquerda tinha metade do rosto faltando, expondo um osso branco medonho, uma visão aterrorizante. O da direita tinha o rosto completo, exceto por uma cabeça de osso branco no pescoço, com duas chamas verdes tremulando nas órbitas oculares vazias, revelando vagamente uma criatura canina. Ao ouvir as palavras de Leon, o mago de rosto ossudo revelou um sorriso sinistro, com a voz rouca. Se não fosse pela terra desolada elemental, a concentração de partículas de energia e os recursos no continente Luz Estelar seriam muito melhores do que em muitos outros planos. Se conseguirmos proteger o continente Luz Estelar antes de outras facções de magos, ganharemos outro plano de recursos. Outro mago com cabeça de cachorro estalou a língua, um tanto arrependido. Infelizmente, os recursos no continente Luz Estelar ainda não se recuperaram completamente. Caso contrário, poderíamos ter vasculhado tudo e ter décadas de recursos de cultivo. Seja grato, riu o mago de rosto ossudo.
Se fosse esse o caso, esta missão não teria sido nossa. Ela teria sido roubada pelos descendentes dos magos coroados há muito tempo. O mago com cabeça de cachorro franziu os lábios, mas não discutiu, concordando claramente com o companheiro. Os descendentes dos magos coroados eram uma matilha de lobos insaciáveis, agarrando-se a qualquer tarefa de alta recompensa e baixo risco, deixando apenas os ossos resistentes. Ocasionalmente, encontravam tarefas de baixa dificuldade, mas as recompensas eram baixas demais para os descendentes coroados se darem ao trabalho, deixando-os com as sobras. No mundo devorador de gargantas do Trono Negro, eles eram os explorados, geralmente em posição precária. Certo, chega de conversa fiada. Leon os interrompeu, em tom grave. A concentração de partículas de energia aqui ainda não se compara ao plano obsidiano. Perder muito tempo aqui prejudicaria nosso cultivo. Vamos resolver as coisas rapidamente e voltar. O mago com cara de osso e o mago com cabeça de cachorro refletiram. Este último pegou um corvo de osso, colocou-o na boca e soprou com força. Nenhum som, apenas uma onda intangível ondulou pelo vazio, espalhando-se para o vazio distante. Depois disso, os três esperaram pacientemente. Meio-dia se passou e ninguém chegou. À medida que o tempo passava, o rosto de Leon tornava-se cada vez mais sombrio. O mago de rosto ósseo e o mago de cabeça canina sentiram que algo estava errado, franzindo as sobrancelhas. E se eles estiverem presos por alguma coisa? O que neste continente poderia prender 12 magos? Além disso, mesmo que estivessem temporariamente presos, um corvo ósseo ainda poderia enviar uma mensagem, certo? Mas agora, claramente é um problema. Enquanto conversavam, Leon se moveu de repente, estendendo a mão para o vazio, e um corvo ósseo apareceu, debatendo-se em sua palma. Ao ver o corvo ósseo, o mago de rosto ósseo e o mago de cabeça canina relaxaram. Como o corvo ósseo tinha uma mensagem, a situação não deveria ser tão ruim. No entanto, logo perceberam que algo estava realmente errado, pois o corvo ósseo claramente não tinha a intenção de transmitir uma mensagem. Os olhos de Leon brilharam, seus dedos cerraram-se com força e, com um estalo, o osso foi esmagado em um ponto de luz azul do tamanho de uma ervilha que flutuou para fora do osso quebrado. O dedo de Leon, com o raio, tocou o ponto de luz azul e, instantaneamente, uma tênue onda de luz se espalhou, formando uma tela de luz semelhante a um espelho que flutuou no ar. A tela de luz piscou, mostrando uma cena. A qualidade da cena não era muito nítida, mas era óbvio que era uma batalha. De um lado estava Evan. Do outro lado estavam 3 garotas idênticas e 4 enormes lulas de metal. Leon e os outros imediatamente os reconheceram como marionetes. A batalha durou menos de 10 minutos, e Evan foi rapidamente derrotado e levado pelos marionetes. A cena terminou e a tela de luz se dispersou em partículas, desaparecendo lentamente no ar. Os rostos de Leon e dos outros ficaram sombrios. Claramente, algo havia dado errado com Evan e os outros. Evan sempre foi cauteloso. Este boneco de osso deveria ter sido deixado para trás quando os inimigos estavam despreparados, como um aviso para nós, disse Leon, com os olhos sombrios e a expressão mudando. Parece que os 12 que entraram no continente Luz Estelar podem já estar nas mãos dos inimigos, com mais perigo do que esperança. O mago de rosto osso franziu a testa e disse, mas isso não deveria ser possível. O continente Luz Estelar está selado há 1000 anos, os recursos são escassos e é impossível que uma presença poderosa emerja. Com 12 magos, como todos eles poderiam falhar? É difícil de acreditar, mas os fatos estão bem diante de nós, disse Leon, em tom baixo e sombrio. Capturar Evan com aqueles bonecos mostra claramente que eles são bonecos de nível mago, o que significa alguma coisa. O mago de rosto osso e o mago cabeça de cachorro ficaram em silêncio, com expressões incertas. Eles, é claro, sabiam o que isso significava. A criação de marionetes de nível mago exigia recursos, habilidades e força, todos essenciais. Se fossem apenas algumas marionetes de nível mago, elas poderiam ter vindo do legado de algum mago.
Mais do que 7 marionetes de nível mago, de tipos diferentes, provavelmente do legado de um poderoso mago. Foi por isso que eles acharam inacreditável. O ambiente do continente Luz Estelar não poderia dar origem a uma força maga. Ver um único mago era um milagre. O que havia acontecido no continente Luz Estelar ao longo desses 2000 anos? Parece que subestimamos o continente Luz Estelar. Leon estreitou os olhos. Então, o que fazemos agora? Perguntou o mago de rosto ossudo. Leon ainda não havia falado, e o mago cabeça de cachorro bufou. Precisamos mesmo perguntar. Claro, devemos nos vingar. Mesmo que o continente Luz Estelar tenha uma força maga, o que acontece? Uma força que se desenvolveu a partir do deserto elemental, com um legado de algumas centenas de anos no máximo. Quanto poder ela pode ter? Temos uma pequena torre de magos. Não se preocupem, apenas esmaguem-nos e deixem essas marionetes saberem o resultado do nosso trono negro. Leon olhou para ele e disse friamente. Não se empolguem tanto. Se eles conseguem criar marionetes de nível mago, essa força de magos ainda tem algum poder. Embora tenha dito isso, concordou profundamente com as palavras do outro. As restrições ambientais estavam lá, e mesmo uma força de magos nascida nesta terra, por mais forte que fosse, era limitada. Nem sequer atendia aos padrões de uma força de magos reconhecida no multiverso. Embora fossem apenas 3, eles tinham uma pequena torre de magos, e destruir uma força pseudo-maga era mais do que suficiente. Melhor ainda, se o continente Luz Estelar tivesse uma força de magos, os recursos poderiam não ser tão escassos quanto imaginavam. Pelo menos aquela força desconhecida de magos deveria controlar alguns recursos. Se eles destruíssem a força de magos e obtivessem recursos, esta viagem seria, sem dúvida, um grande sucesso. Pensando nisso, Leon não pôde deixar de sentir uma pontada de entusiasmo. Olhando para os outros dois, seus olhos também brilharam, claramente na mesma sintonia que os dele. A competição pelo trono negro era acirrada. Um mago sem experiência ou apoio enfrentava adversidades, e uma rara chance de obter muitos recursos não podia ser perdida. A vingança definitivamente precisa ser buscada, especialmente porque temos a missão de conquistar o continente Luz Estelar. Leon disse severamente. Mas não podemos agir precipitadamente. Devemos reunir informações primeiro e entender a situação específica daquela força de magos. Esta foi uma sugestão prudente, e o mago da cara de osso e o mago da cabeça de cachorro, naturalmente, não tinham objeções. Logo, a torre do mago zumbiu e disparou para frente, voando velozmente em direção à cidade distante. A torre do mago voou a uma velocidade incrível. Em pouco tempo, o contorno de uma cidade apareceu à distância. Vá direto ao nobre lord local. Esses caras sabem mais coisas, disse Leon, gravemente. O mago cabeça de cachorro sorriu e disse, eu vou. Meus cães esqueléticos não comem há muito tempo, e esta cidade será suficiente para alimentá-los com uma refeição completa. Leon olhou para ele, com o rosto inexpressivo enquanto assentia. Era apenas uma cidade humana. Matar o lixo renderia informações úteis, e Leon não queria discutir sobre isso. Afinal, aqueles dois não eram seus subordinados. Eram apenas companheiros de equipe temporários para esta missão. Embora seu status como mago de nível 2 pudesse incutir algum respeito, ele não podia dar ordens a eles. Enquanto conversavam, a torre do mago se aproximava da cidade, e eles já podiam ter uma visão completa dela. De repente, o vazio à sua frente se contorceu, e um céu azul esmeralda pareceu se abrir, revelando uma enorme fenda. Para o choque de Leon e dos outros, uma torre imponente emergiu da fenda. Torre dos Magos. O rosto do mago cabeça de cachorro mudou abruptamente, e ele exclamou horrorizado. Leon e o mago cara de osso ficaram igualmente atordoados. O que está acontecendo? Por que uma torre dos magos apareceria ali? Será que outra facção dos magos invadiu o continente Luz Estelar antes deles? Seria o Conselho Definhado? Os Espíritos Selvagens? Ou a Aliança Azul Profunda, aqueles camaradas astutos? O rosto de Leon escureceu, e ele sentiu que algo estava errado.
O estilo arquitetônico desta Torre dos Magos não indica qual facção ela pertence, franziu o mago da cara óssea, virando-se para Leon. O que devemos fazer? Leon hesitou ao ouvir isso. Mas não precisou refletir muito, pois a decisão já estava tomada por ele do outro lado. Um zumbido estrondoso ecoou repentinamente do céu, como se incontáveis feras rugissem em uníssono, suas vozes se fundindo em um rugido ensurdecedor. Em seguida, a Torre dos Magos oposta se iluminou de repente como uma aura mágica ofuscante, e incontáveis raios espessos foram disparados, atingindo a Torre dos Magos Negros onde Leon estava com uma tempestade de vento e chuva. Zumbido. O campo de energia protetor da Torre dos Magos Negros foi ativado instantaneamente, um campo de energia distorcido envolvendo toda a torre, bloqueando os incontáveis raios. No entanto, Leon e os outros ficaram horrorizados. Esta é uma torre de canhão de feitiços. Deve ser, mas o poder é muito intenso. A chave é um número. Eu vi claramente que a torre disparou 300 raios mágicos de uma só vez. Leon e os outros ficaram completamente chocados. Uma torre mágica pequena e padrão geralmente tinha cerca de 100 canhões mágicos. Na melhor das hipóteses, poderia ter 150 ou 60. Não que os construtores da torre mágica não pudessem comprar mais canhões mágicos, mas a energia da torre mágica era limitada. Equipar 300 canhões mágicos poderia aumentar significativamente o poder de fogo de longo alcance, mas algumas saraivadas de fogo simultâneas drenariam a energia da torre mágica, tornando-a inútil. Mesmo uma torre mágica com 100 ou mais canhões mágicos não usaria todos eles em batalha, mas usaria um número específico com base na situação, muitas vezes mirando em pontos específicos com alguns. A torre mágica adversária, claramente pequena, estava equipada com 300 canhões mágicos, o que estava além da compreensão de Leon e dos outros. Era completamente irracional. Além disso, aqueles canhões mágicos eram muito mais poderosos do que os canhões mágicos normais. A primeira saraivada de tiros simultâneos reduziu o campo de energia protetora da Torre do Mago Negro em mais de 3/4. Mesmo o danos de um único canhão de plasma não era tão assustador. Blefe e pose. Recuperando-se do choque, os olhos do mago cabeça de cachorro brilharam e ele zombou friamente. Não acredito que a energia de uma torre do mago possa suportar tais ataques. Aquela primeira saraivada deve ter drenado a reserva elemental deles. A energia de uma pequena reserva elemental era limitada e não suportaria tantos canhões mágicos disparando em massa. No entanto, assim que ele terminou de falar, a torre do mago adversária se iluminou novamente como uma aura mágica ofuscante, e uma densa barragem de raios mágicos foi disparada, atingindo a torre do mago negro com um impacto ensurdecedor. Capítulo 250. A fonte de todas as anomalias. Como isso é possível? O mago cabeça de cachorro ficou completamente atordoado, com o rosto pálido de choque. Será que a reserva elemental da Torre dos Magos adversária não é pequena, mas sim média? Leon e o mago cara de osso pareciam igualmente sombrios. Após 2 rodadas de bombardeio simultâneo, o campo de energia da Torre dos Magos já havia caído para 2/3. Mais uma rodada de bombardeio e o campo de energia certamente entraria em colapso. Enquanto isso, os canhões de magia da Torre dos Magos Sombrios também disparavam, mas em termos de escala e poder de fogo, eram muito inferiores aos do oponente. O campo de energia da Torre dos Magos adversária permaneceu ileso, como uma gota no oceano, sem causar perturbações significativas. Tudo bem. Mesmo com uma reserva elemental média, um bombardeio em tão grande escala não pode durar mais de 2 rodadas. Torre dos Magos adversária. Como se quisesse se animar, o mago cabeça de cachorro cerrou os dentes rapidamente. Mas no meio de suas palavras, ele viu a torre mágica adversária liberar outra saraivada de raios mágicos. Desta vez, o mago cabeça de cachorro ficou completamente atordoado, incapaz de falar. Leon e o mago cara de osso ficaram arrasados. Ainda podia bombardear. Será que a torre mágica adversária realmente possuía uma grande reserva elemental?
Observando o campo de energia, claramente não era pequeno, mas possivelmente médio ou até grande. Além disso, os 300 canhões mágicos excediam as especificações. Seria esta uma torre mágica realmente pequena? Mesmo uma torre mágica média não é tão poderosa. Assim que os três ficaram atordoados, a torre mágica adversária se iluminou como uma luz mágica. Ao verem isso, os três ficaram atônitos. O campo de energia da torre mágica estava no limite de suas forças e, se fosse atingida novamente, sem dúvida entraria em colapso. Leon imediatamente despachou a legião interna. Em um instante, a superfície da torre do Mago Negro revelou intrincados arranjos mágicos, e marionetes com garras ósseas e asas esqueléticas emergiram, pararam brevemente e então bateram suas asas ósseas em direção aos raios mágicos. Bam! 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 Essas marionetes voadoras com garras ósseas eram mais fortes do que as garras ósseas comuns, claramente marionetes mais avançadas, mas diante dos raios mágicos, eram tão frágeis quanto espuma, facilmente estilhaçáveis. Mas seus sacrifícios eram valiosos, e os raios mágicos direcionados à Torre do Mago Negro foram bloqueados. Vendo isso, Leon e os outros simultaneamente suspiraram de alívio. Mas naquele momento, a torre do mago adversária também despachou uma legião de marionetes. Milhares de construções mágicas douradas, brilhando com luz mágica, avançaram em direção às garras ósseas voadoras. Ambos os lados estavam agora travando um combate feroz. Essas construções mágicas douradas, franziu a testa o mago da cara de osso, parecem aprimoradas e encantadas. As garras ósseas voadoras eram marionetes lendárias de alto nível, muito superiores às construções mágicas douradas comuns. Mas, diante dessas construções mágicas douradas aprimoradas, elas claramente superavam as garras ósseas voadoras. Talvez devido ao enorme consumo de energia, os canhões de magia da torre adversária finalmente cessaram o fogo, permitindo que Leon e os outros respirassem aliviados. No entanto, a situação ainda não estava a seu favor. Leon hesitou por um momento, depois cerrou os dentes e despachou a sequência de batalha final para a Torre dos Magos. Mais uma dúzia de marionetes com garras ósseas voaram da Torre do Mago Negro. A diferença era que essas garras ósseas voadoras não eram apenas maiores em tamanho, mas suas superfícies esqueléticas eram esculpidas com intrincados padrões pretos, parecendo uma camada de armadura negra oca. Assim que apareceram, um arrepio frio se espalhou instantaneamente pelo ar. Uma construção mágica dourada avançou contra a garra óssea de padrão preto, golpeando-a com um punho, mas foi facilmente bloqueada por esta, que contra-atacou como uma garra, despedaçando-a. Dentro da Torre do Mago da Luz Estelar, Sunan assistia a cena com os olhos brilhando. Marionetes de alto nível, hein? Ele sorriu e deu uma ordem. Despachem as marionetes secretas e os mestres de marionetes de toque. Recebendo a ordem, despachem as marionetes secretas e os mestres de marionetes de toque. Uma matriz mágica deslumbrante surgiu, e marionetes secretas e mestres de marionetes de toque voaram, lançando luz rapidamente em direção às garras ósseas de padrão preto. Em termos de quantidade, as marionetes secretas e os mestres de marionetes de toque superavam em número as garras ósseas de padrão preto. Em termos de força individual, as marionetes secretas e os mestres de marionetes de toque eram claramente superiores às garras ósseas de padrão preto. Assim, no primeiro choque, as garras ósseas de padrão negro foram forçadas a recuar, tornando a situação ainda mais desvantajosa para a Torre do Mago Negro. No entanto, Leon e os outros não podiam mais ignorar isso. Os três encararam com os olhos arregalados as marionetes secretas e os mestres de marionetes, com rostos tomados pelo choque. Essas marionetes eram precisamente as marionetes de alto nível que Evan havia capturado. Será que esta Torre do Mago foi construída pelos magos do continente Luz Estelar? Esse pensamento surgiu, e os três o negaram inconscientemente. Eles sabiam o quão difícil era construir uma Torre do Mago, exigindo recursos astronômicos.
Muitas organizações de bruxos não podiam ser reconhecidas como uma força real porque não conseguiam construir uma torre de bruxos. No continente de Starlight, com escassez de recursos, era ainda mais impossível reunir recursos suficientes para construir uma torre de bruxos, mesmo que pequena. Sem mencionar que a reserva elemental, o campo de energia mística e o canhão de magia da torre de bruxos atual eram claramente superiores aos padrões de uma torre de bruxos pequena. Mas, se não fosse por isso, como a torre de bruxos atual e seus magos fantoches poderiam ser explicados? Por um momento, as mentes dos três Leons estavam em caos. Até que as garras de osso listradas de preto fossem apagadas pelas marionetes secretas e pelas marionetes controladas, essas marionetes se viraram e avançaram em direção à Torre do Bruxo das Trevas. Só então os três Leons acordaram abruptamente. Recuem rápido, não somos páreo para aquela torre de bruxos. Disse um mago com cabeça de cachorro apressadamente, sua confiança de momentos atrás abalada. O poder demonstrado pela Torre do Mago da Luz Estelar havia destruído seu senso de superioridade, nascido de uma grande força de magos, substituído por um medo e choque intensos. O mago de rosto ossudo também olhou para Leon, com o rosto sombrio, e disse: vamos recuar primeiro. Claramente, a torre de magos deles, fossem equipamentos de defesa ou de combate, não era páreo para a torre adversária. O campo de energia estava à beira do colapso, incapaz de resistir às marionetes de nível mago por muito tempo. Assim que essas marionetes invadissem a Torre do Mago das Trevas, Leon poderia escapar, mas eles teriam que ficar e enfrentar a situação. Por enquanto, o plano era recuar, encontrar um lugar para descansar e descobrir uma maneira de levar a situação de volta ao Trono Negro, aguardando reforços. Leon naturalmente entendia isso, mas a ideia de ter que abandonar os planos de coleta de recursos o fez doer um pouco. Mas, no final, a vida era mais importante do que qualquer ganho, e Leon rapidamente decidiu controlar a Torre do Mago e se preparar para fugir. Mas naquele momento, uma luz ofuscante brilhou abruptamente do topo da distante Torre do Mago Starlight. No segundo seguinte, o raio muito mais espesso e intenso do que o anterior foi disparado, perfurando o vazio e atingindo a Torre do Mago das Trevas como uma eletricidade feroz. Puff! Como o som de uma bolha estourando, quase instantaneamente, o campo de energia da Torre do Mago das Trevas entrou em colapso, e o raio atingiu a torre sem resistência. Sem um estrondo, sem a explosão de pedras estilhaçadas, a parte da Torre do Mago das Trevas que foi atingida se desintegrou silenciosamente. Em um instante, a Torre do Mago das Trevas tinha um buraco enorme com mais de 10 metros de diâmetro. Essa cena drenou a cor dos três Leons. Isso é um canhão de dissipação. Não, como um canhão de dissipação poderia ter tanto poder? Sendo o dispositivo de ataque de longo alcance mais forte que uma pequena torre de magos normalmente poderia equipar, o canhão de dissipação era de fato poderoso. Mas não a esse ponto. A Torre do Mago das Trevas também tinha um canhão de dissipação, e ele havia disparado um tiro naquele momento, mas não conseguiu penetrar o campo de energia da torre adversária. Observando a torre adversária, seu canhão de dissipação era muito mais poderoso que o da Torre do Mago das Trevas. Aproveitando a interrupção da Torre do Mago das Trevas, as marionetes secretas e as marionetes controladas correram para dentro da torre. Os três Leons apenas ouviram o estrondo lá embaixo, e logo o chão rachou, um grupo de marionetes de nível mago avançou, atacando-os ferozmente. Droga! O mago com cabeça de cachorro praguejou, mas teve que encarar a realidade. A cabeça de cachorro do crânio caiu repentinamente e seu pescoço inchou, transformando-se em uma cabeça de crânio gigante, agarrando as marionetes. Do outro lado, a carne do mago com cara de osso derreteu como óleo quente, revelando um esqueleto branco medonho, cada osso brilhando fracamente, parecendo extremamente aterrorizante. A mão de toque do boneco mestre do toque perfurou seu esqueleto, mas fez um som metálico, ileso. O mago com cara de osso agarrou a mão de toque, com uma força repentina, a mão de metal rachou.
Os magos com cabeça de cachorro e com cara de osso eram ambos magos cristalizados de primeiro estágio, e com Leon como um mago cristalizado de segundo estágio. Os três se uniram e puderam lidar com o ataque de mais de uma dúzia de bonecos de nível mágico com facilidade. Mas todos sabiam que a verdadeira ameaça não eram esses bonecos. Para provar seus pensamentos, uma enorme mão prateada irrompeu de repente de um buraco no chão, agarrando o mago com cabeça de cachorro. A situação era terrível, e eles se viraram para salvá-lo, mas ouviram o estrondo, e o chão abaixo de repente rachou novamente. Outra mão gigante de prata disparou, agarrando com força. No instante seguinte, as duas mãos gigantes de prata se apertaram de repente, e uma série de sons nítidos e gritos curtos se seguiram, seguidos de silêncio. Quando a enorme mão de prata finalmente a soltou, uma pilha de ossos estilhaçados e uma massa de carne irreconhecível caíram no chão. Bum! O chão explodiu, a fenda se alargando enquanto um gigante prateado ascendia lentamente de baixo. Antes que pudesse se estabilizar completamente, o mago de rosto esquelético já havia lançado um ataque por trás. Suas duas mãos ossudas haviam desenvolvido garras afiadas e geladas que exalavam uma aura palpável de morte, rasgando violentamente o gigante prateado. O ar pareceu tremer, e uma pressão avassaladora desceu de repente, envolvendo todo o salão. Tanto amigos quanto inimigos ficaram momentaneamente atordoados, seus movimentos involuntariamente desacelerados. O mago de rosto esquelético, que estava mais próximo do gigante prateado, viu-se como se estivesse preso em areia movediça. Seus movimentos rápidos como um raio diminuíram visivelmente, até mesmo as chamas da alma em suas órbitas oculares ocas tremeluziram mais lentamente. No mesmo instante, o gigante prateado girou, suas mãos agarrando o mago de rosto esquelético e se contorcendo, transformando-se em uma esfera líquida prateada que o envolveu completamente. No instante seguinte, a esfera líquida começou a girar rapidamente, emitindo um zumbido denso e agudo, como uma lâmina de turbina cortando objetos, causando arrepios no couro cabeludo. Quando a esfera líquida finalmente se estilhaçou e se espalhou, nada restou no local onde um mago de rosto esquelético estivera. Ele havia sido completamente obliterado, nem mesmo um traço de cinza de osso deixado para trás. A batalha começara abruptamente e terminara rapidamente. Leon, ainda enredado pelas marionetes, nem tivera a chance de oferecer apoio quando seus dois companheiros já estavam mortos. Ao ver isso, um arrepio percorreu sua espinha, e ele sentiu como se tivesse caído em um poço de gelo. O mago com rosto esquelético e o mago com cabeça de cachorro eram formidáveis, e Leon poderia ter derrotado ambos, mas jamais o teria feito com tanta facilidade, como se esmagasse duas formigas. Este mago que apareceu de repente estava claramente muito além de suas próprias capacidades. Quem é você? Leon cerrou os dentes, gritando de raiva. Mas o outro grupo não demonstrou intenção de responder. Fios de luz prateada surgiram de repente dentro do corpo do gigante prateado, entrelaçando-se para formar padrões intrincados com uma ressonância estranha e mística. Gravuras alquímicas. Como um mago de nível 2, Leon reconheceu imediatamente o padrão, com o rosto pálido de choque. Em um instante, a pressão opressiva que o cercava se intensificou várias vezes. Mesmo com a proteção de itens mágicos e partículas de energia, Leon sentiu um fardo avassalador, como se seu corpo estivesse prestes a ser esmagado. Em seu terror, ele imediatamente ativou os artefatos mágicos em seu corpo. Incontáveis fumaças negras surgiram do nada, formando uma sombra negra, vaga e imponente atrás de Leon. A sombra era enorme e imponente, exalando uma aura aterrorizante como a de um deus-demônio, com apenas dois orbes vermelhos, semelhantes a sangue, no lugar dos olhos. Ao se manifestar, examinou a área, rapidamente mirando no gigante prateado. Com um único passo, alcançou a frente do gigante prateado e desferiu um soco poderoso. Apesar da simplicidade do ataque, parecia uma montanha desabando, exercendo uma pressão avassaladora. No entanto, para o gigante prateado, a pressão da sombra era como uma brisa suave, sem causar efeito algum.
Com o aprimoramento das gravuras alquímicas, o único soco do gigante prateado estilhaçou a sombra, que poderia facilmente ter esmagado um mago comum de nível 1, até a inconsciência. Em seguida, o gigante prateado deu um grande passo, aparecendo instantaneamente na frente de Leon, e desferiu um soco poderoso. Bum! 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 Os socos do gigante prateado eram implacáveis, cada um aterrissando com um impacto retumbante. Leon estava completamente indefeso, incapaz de fazer qualquer coisa além de lutar para bloquear. A cada soco, um feitiço protetor ou item mágico em Leon se estilhaçava. Quando todos os seus itens mágicos foram destruídos e sua energia mental drenada, ele foi deixado para suportar os golpes com o corpo nu. Após apenas 3 socos, Leon jazia no chão, com o corpo coberto de sangue. Nesse momento, o gigante prateado finalmente interrompeu seu ataque. Svish! O corpo prateado encolheu rapidamente, revelando uma figura humana em seu interior. O metal líquido prateado desapareceu rapidamente pelos poros, revelando completamente a figura. Era um jovem, aparentando ter 20 e poucos anos. Olhando para o jovem, Leon percebeu a verdade. A